Olá, pessoal, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Tava com saudade de vocês já. A gente já passava um tempinho. Tivemos muito próximos antes da eleição e com o início da eleição e dos trabalhos, naturalmente, estivemos um pouquinho mais longes. Esse é o primeiro evento ao vivo da Jus do ano, então vamos chegando e hoje a gente conta com três convidadas, três mulheres poderosíssimas. Vou fazer um panorama geral. Hoje nós estamos aqui, para quem não acompanhou, quem sabe as postagens, né, prévias ao evento, nós estamos com a Ana Tércia, querida amiga, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul. Estamos aqui também com a Karine Sculin, que é CEO do Grupo Voto, essa empreendedora porreta maravilhosa. E temos ainda a presença de uma querida amiga, companheira de Abradep, a deputada federal Margarete Coelho, que também está com a tarefa de relatar o grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que vai cuidar justamente da próxima reforma eleitoral. Naturalmente, meninas, todos os nossos assuntos envolvem liderança nas áreas afetas, naturalmente, a Jus. Então, a política, seja liderando na política de classe, na política, de certa forma, partidária, enfim, né, na política como a gente está mais acostumado com o conceito no nosso dia a dia, e empreendendo em um negócio muito relacionado com a política, que é o caso da Karen. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse canal da Jus. É um prazer contar com a tua companhia. Obrigada, Guilherme. Obrigada pelo convite. Quero fazer um agradecimento a toda a equipe da Jus. Dizer que não precisei ir a Sananduva para estar com vocês. Embora tenha ido bem pertinho aí há algum tempo, né, Guilherme? Nos encontramos aí em Santa Rosa, mas não desisti ainda de conhecer aí as instalações, né, dessa empresa tão promissora, essa startup aí de tecnologia que a gente vem acompanhando o crescimento, que nos orgulha muito, a toda a contabilidade gaúcha e brasileira ter um jovem empreendedor como o Guilherme à frente, né, da empresa. Eu costumo dizer, as pessoas do bem, elas vão se encontrando, né, e as conexões vão se formando. Então, acho que eu vou estar muito bem acompanhada nessa live aí com todos vocês e falar um pouquinho, então, dessa de quem eu sou e da minha trajetória dentro da política de classe. Política é um tema instigante, né? E quem gosta de política, seja de classe partidária, é político, né? Nós somos seres políticos e às vezes a gente descobre isso muito tarde e quanto mais tarde a gente descobre a nossa veia política, mais a gente demora para influenciar, né, a sociedade. Então, o que me faz me reconhecer hoje como um ser político é o meu desejo de influenciar, de transformar, de fazer as mudanças, de tudo aquilo que eu não concordo, que eu quero ver diferente, eu saber que eu tenho canais e meios para fazer isso. E foi assim com a minha profissão. Mas tu sabe que quando a gente tem essa inquietação, esse viés empreendedor, né, eu costumo dizer que a gente pode empreender em qualquer ambiente onde a gente esteja. Eu não preciso necessariamente ter uma empresa, ser uma empresária. Eu posso empreender como empregado de uma organização, como uma liderança, enfim, né? A gente tem várias formas de empreender. E o meu empreendedorismo, ele se manifesta justamente quando eu começo a participar das entidades de classe e percebo ali um espaço para levar, como se diz hoje na linguagem, né, das mulheres, assim, manifestar o feminino. Uma profissão muito masculina, uma profissão que durante muito tempo foi muito dominada pelos homens, embora a gente tenha um contingente muito grande de mulheres na contabilidade, né? Hoje, já em 2021, no Rio Grande do Sul, as contadoras são 51% do total de profissionais, né? E os contadores Estou homens... eu aqui hoje para garantir 49%. a cota de minoria.
E dentro das universidades, nos cursos de ciências contábeis, as mulheres estão já num volume ingressando e se formando num volume de uma quantidade muito maior do que homens. Por outro lado, quando a gente vai para os postos de comando, as grandes lideranças da nossa profissão predominantemente masculinas. Então, a gente começa a perceber que existe aí um desequilíbrio e que a gente precisa ajudar e contribuir para que esse desequilíbrio cada vez mais ele minimize, para que a gente traga cada vez mais mulheres com perfil, com viés de liderança, que tenham vontade, que queiram estar mais expostas a um ambiente de tomada de decisão, para somar conosco, e é isso que eu procuro fazer com a minha atividade junto à presidência do Conselho de Contabilidade e buscando também inserção em outros espaços onde a gente percebe que a presença feminina ainda é bastante pequena. Então, a gente precisa monetizar também as nossas atividades, né? E existe espaço para isso. Só que esses espaços hoje, onde o dinheiro circula, as mulheres têm sempre mais dificuldade de penetrar nesses espaços, né? Mas com talento, com esse empoderamento, com as qualificações que a gente vem buscando, eu acredito que logo, logo a gente consegue melhorar essas estatísticas. Deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada pelo convite. Queria te parabenizar por esse momento que você preparou aqui para nós e para os seus seguidores. Espero que ele seja rico, que ele seja profícuo para todas nós. Eu estou aqui para conhecer essas histórias maravilhosas da Karen, da Natécia, e, de uma certa forma, interagir com você e com os seus seguidores. Eu atualmente sou deputada federal do estado do Piauí. Antes eu fui deputada estadual, depois fui vice-governadora, assumi o estado do Piauí na condição de governadora como a primeira mulher que aconteceu. Não conto isso como uma coisa linda do meu currículo, na verdade eu lamento, né, que eu, depois de 200 anos de Piauí, eu tenha sido a primeira mulher. Mas, ao sair para vir para a deputada federal, eu deixei uma outra mulher no meu lugar, né? Foi uma condição que eu fiz de não concorrer a vice, não concorrer à reeleição de vice, desde que, no meu lugar, viesse uma outra mulher. E foi o que aconteceu, nós elegemos uma outra mulher. A partir dali, esse espaço para nós é um espaço carimbado, vai ser difícil, né, não aparecer outra mulher para concorrer. Claro que quem vai escolher é o povo, mas os partidos políticos vão ter que prestar atenção numa chapa sempre paritária no estado do Piauí. É uma conquista que nós fizemos e que eu acho que as mulheres se apropriaram. A grande estrela da minha vida foi direito eleitoral, num momento que o direito eleitoral não tinha esse prestígio que tem hoje. Se hoje nós temos uma doutrina espessa, até então nós não tínhamos nenhuma doutrina, nós tínhamos leis casuísticas, né? Para cada eleição tinha sua lei, então a gente também não tinha jurisprudência. E, somando-se a isso, cortes que são transitórias, cortes que são mandatárias e não efetivas, somava-se aí um caldeirão de insegurança jurídica. Então, era uma verdadeira aventura advogar no direito eleitoral. Aos que acham que hoje é difícil, não imaginem isso há 20 anos atrás, antes da Lei 9.504. Política é uma missão que você recebe e você não pode se apropriar dela num projeto pessoal. Política não pode ser um projeto pessoal. Karen, tá tudo certo aí? Tá tudo certo aqui, falta 3 minutos para chegar em casa, a gente pode começar, se não causar problema eu estar em trânsito. Nada, imagina, seja bem-vinda. Que bom, Guilherme. Bom, primeiro, obrigada, né? Muitíssimo obrigada pelo convite e parabéns pelo convite também, porque normalmente as lives onde se fazem homenagem ao Dia da Mulher ou ao mês da mulher, elas são protagonizadas por outras mulheres. Então, eu sempre acho maravilhoso quando é um homem que toma essa iniciativa, porque, primeiro, eu acho que a gente precisa, sim, conversar muito com os homens, né, sobre estes espaços que as mulheres ainda têm para conquistar. Então, muito obrigada pelo convite e, especialmente, poder estar aqui
com duas mulheres, né, que comungam daquilo que a gente defende muito no Grupo Voto, que é estimular outras mulheres a serem protagonistas das transformações, não só das nossas empresas, mas principalmente das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país. E o meu maior desafio hoje é conseguir deixar uma sementinha no maior número de mulheres possíveis, para que as mulheres participem, sim, da vida pública desse país. Se não, com esse protagonismo, com essa força que é ter um mandato como a deputada, mas como a Ana Tércia, como tantas outras mulheres que, através do seu trabalho, que através das suas entidades, conseguem, sim, espremer lá o caldo, né, e tirar sempre uma coisa boa, uma pauta positiva, conseguem sempre inspirar outras mulheres a quererem estar com a gente para poder fazer as transformações que a gente sonha, porque não adianta só sonhar, a gente tem que botar a mão na massa, trabalhar, vencer os obstáculos, engolir o choro, como eu digo, e olhar em frente. Então, o nosso maior propósito hoje é esse, assim, poder estimular outras mulheres, especialmente as jovens, a estarem presentes nas transformações do nosso país. Na eleição de 2020, foram mais de 10 mil candidatos atendidos, e desses 10 mil, aproximadamente 6 mil e pouquinhas mulheres atendidas pela gente. Quem sabe, muitas vezes, o 8 de março, que foi ontem, né, seja, quem sabe, até mais importante para lembrar justamente as mulheres do que os próprios homens, quem sabe, né, em muitas situações. E a presença de vocês aqui hoje, com o histórico, né, com a posição que vocês ocupam, com o protagonismo que vocês ocupam, eu vejo que, se nada mais emprestar à nossa audiência hoje, pelo menos mostra que é possível, né? Mostra que alguém, não é impossível, né? Alguém foi lá e fez. Então, eu queria que tu comentasse também, Ana, o que você enxerga hoje, ou, quem sabe, o que te levou, aonde que tu se deu conta, cara, eu posso, né, neste nicho, né, da política de representação de classe, né? Então, queria que tu comentasse um pouco mais nesse sentido, até para que a nossa audiência feminina consiga se identificar também, né? Não só provocada, mas que isso também seja possível aflorar. Perfeito, Guilherme. Guilherme, tu sabe que isso nos remete muito para uma jornada quase que interior, né? Porque quando a Karen falou, né, de missão, de propósito, a Margarete Coelho falou de missão, né? E é realmente assim, ó, tem um momento que a gente parece que recebe aquele chamado, a gente entende que tudo que a gente está fazendo está nos levando para algum lugar. Às vezes a gente resiste um pouco, às vezes se a gente não estiver trabalhando o nosso autoconhecimento, e isso eu acho que acontece com muitas pessoas, as pessoas nunca percebem, elas passam desapercebidas pelas coisas, pelos chamados, pelas oportunidades que vão aparecendo e vão deixando essas questões para segundo plano. Eu, em determinado momento, fui buscar esse autoconhecimento, esse me entender melhor, aceitar os próprios talentos, porque às vezes a gente tem o talento e não aceita, a gente não trabalha esse talento. E eu encontrei o meu talento na fala, na comunicação. Então, às vezes nós mulheres somos muito impactadas por essa questão da autoestima, e isso também tem a ver com uma série de fatores, de coisas que te acontecem. A jornada de cada uma de nós é diferente, né? Liderando a contabilidade, 38 mil profissionais registrados. Então, isso vira uma coisa, e com as redes sociais potencializadas, né? Então, aí eu comecei a perceber que eu tinha esse dom, que eu gostava de usar, que as pessoas gostavam de ouvir, né? E isso começou a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a entender que pela palavra, pelo discurso, associado a uma ação, né, coerente, eu poderia usar isso em benefício de uma causa. Que esse poder da comunicação
foi o que me levou a entender que a gente pode liderar pela fala, pela oratória, pela escrita, né, pela comunicação, o poder de saber comunicar. Deputada, eu vou te fazer uma provocação um pouco diferente, até porque na missão de relatar um grupo de trabalho tão importante, e tu trouxe um ponto muito relevante na tua fala antes, que de fato, por mais que o direito eleitoral, né, tenha avançado muito, especialmente nessas últimas 2 décadas, mas sabemos também que temos um desafio de segurança jurídica ainda bastante grande, o que não nos desanima, obviamente, até porque estou também no grupo de trabalho, mas do grupo de trabalho de finanças lá da academia, e em tudo correndo bem, também no nosso grupo de contabilidade eleitoral do Conselho, Ana. Então, também estamos nos mobilizando para auxiliar nos trabalhos, colaborar com os trabalhos, né? Mas, Margot, eu queria que tu trouxesse, e não vou nem te colocar na sinuca de falar pelo grupo de trabalho, mas para falar enquanto deputada, que sei o quanto tu é defensora ferrenha da causa, e já ficou bem claro na tua própria fala antes, né, com o legado que tu deixa no Estado, mas eu queria te pedir dos teus anseios, quais são os próximos passos, quais são as próximas fronteiras em termos de regramento para a gente continuar avançando, né, nos espaços para as mulheres na política, nos partidos, enfim, queria que tu deixasse pelo menos o teu anseio como deputada, enfim, mas fica à vontade, não vou eu te colocar na sinuca. Olha, eu vou te colocar na sinuca. Você está em 2 grupos de trabalho, corre, a gente precisa desse material até o dia 31 de março, Estou sabendo. para que a gente possa começar a debater. Nós temos um grupo de trabalho que foi constituído pelo senhor presidente, deputado Arthur Lira, nos deu 90 dias para a gente apresentar um projeto de lei, né, criando o Código de Processo Eleitoral e atualizando o Código Eleitoral. Então, nós temos o Código, nós estamos debruçadas sobre isso. E o desafio é termos um texto para que a gente debata. Então, nós nos impusemos o seguinte cronograma. Os 30 primeiros dias, nós vamos construir um texto. E claro que eu sei que eu estou sendo extremamente otimista, não é tranquilo, o Código de Processo Eleitoral não existe. Uma série de leis esparsas, é um cipoal de leis, né, que se entrelaçam e que a gente precisa organizá-la, cheio de antinomias, de anomias. Quer dizer, tem lugar que o legislador foi muito e essas leis se conflitam, e tem lugar que o legislador não foi, tem uma ausência, tem um deserto ali. E, além disso, garantir que as nossas lutas estejam presentes. Nós, mulheres, não podemos chegar a um lugar e sair dali sem deixarmos um legado. Esse trabalho que nós estamos fazendo da nova lei eleitoral é garantir, por exemplo, que a questão da fraude contra a cota, né, de gênero, que ela seja realmente efetiva, fazer com que essa fraude possa realmente ser apurada e punida exemplarmente. Punir quem participou, punir quem se beneficiou e deixar claro que o objetivo da lei não é ter candidatos, o objetivo da lei é eleger mulheres. Nós estamos, e algumas vezes é muito interessante, eu recentemente estava relatando a PEC, chamada a PEC das imunidades parlamentares, das imunidades materiais. E foi um bombardeio, uma incompreensão, e algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, mas como é que o presidente Arthur, que é do seu partido, lhe dá um projeto de lei desse para você relatar? Eu digo, por que ele não me daria? Por que não me daria? Porque é um projeto difícil? Porque é um projeto que não tem o apoio popular? Porque não é um projeto fácil? Então, não seria coisa de mulher? Não, pelo contrário, a gente quer os grandes desafios. Nós não queremos estar aqui, e a luta para chegar aqui é muito árdua, e relatar projetos de violência doméstica, né, de primeira infância, de educação, projetos mais ligados à área social. Até porque eu não acredito
que as questões da violência contra a mulher devam estar, por exemplo, na prateleira dos direitos humanos. A questão da violência contra a mulher é como a questão da violência do homem, tem que estar na prateleira da segurança pública. Então, essa virada, né, de chave, a gente está querendo deixar aqui. Este é um dos legados que eu quero deixar. Primeiro, consolidar a participação da mulher na política e deixar criminalizada a violência política contra a mulher. Aquelas pessoas e instituições que impedem, dificultam a chegada ou a permanência das mulheres no poder, que essas instituições, essas mulheres e essas pessoas sejam realmente, efetivamente punidas. Quero deixar consolidada esse espaço de participação da mulher na política. E quero dizer que a prateleira onde se coloca a violência contra a mulher não é a prateleira dos direitos humanos apenas, também, mas é também a prateleira, e principalmente a prateleira da segurança pública. Nesse sentido, nós criamos várias leis aqui, porque nós temos o Sistema Único de Segurança Pública, né, o SUSP, que ele anuncia, né, que precisa se ter políticas de defesa da mulher, mas ele não traz nenhuma. E nós agora já aprovamos aqui na Câmara um projeto de lei que cria dentro do SUSP, dentro do Sistema Único de Segurança Pública, no Plano Nacional de Segurança Pública, que é o instrumento do Sistema Único de Segurança Pública, nós colocarmos ali todo um capítulo dedicado à segurança da mulher, com protocolos investigativos de feminicídio, com protocolos de perícias, de recognição fisiográfica, de locais onde as mulheres foram vítimas de violência. Nós deixamos até o boletim de ocorrência, nós deixamos modelado, né? Isso, uma política pública, o que a gente pôde fazer aqui, fizemos, está no Congresso, desculpa, está no Senado. Já estivemos na semana passada com o presidente do Senado, no sentido que ele paute esses nossos projetos que saíram daqui, e entregamos ao ministro de Justiça e Segurança Pública esse Plano Nacional de Segurança Pública da Mulher, com os protocolos, com tudo muito bem delineado. Porque, incrivelmente, o Ministério da Justiça quer fazer protocolo sigiloso de feminicídio. Como? Se o Ministério Público é o titular da ação e se tem que ter controle social sobre eles. Então, são umas questões, umas perplexas. Mas não é só. Eu estou na Comissão Mista de Orçamento. Nós estamos votando agora o Orçamento Geral da União. E nós, a presidente, a Flávia Arruda, que é a deputada Flávia Arruda, que é uma deputada maravilhosa, uma amiga muito querida, parceira de lutas daquelas firmes, ela é a presidente da comissão. E eu sou relatora de infraestrutura. O que nós fizemos? Nós destinamos um valor para a segurança pública da mulher. E foi uma grande luta, porque nós temos uma Secretaria da Mulher e aqui há aquela história de achar que você só luta para proteger as mulheres através da Lei Maria da Penha e tal, mas a gente fincou pé. E essa rubrica, nós colocamos 10 milhões nela e vai ser para estabelecer, para implementar o Plano Nacional de Segurança Pública das Mulheres. Treinar, criar ambientes, criar espaços e dar condições. A gente quer deixar essa política estabelecida. Então, meu sonho é esse, né? Plano Nacional de Segurança Pública da Mulher, com uma rubrica orçamentária, com verbas orçamentárias para ela, mulher podendo participar da política, porque a maior das violências, a mãe de todas as violências é a violência política, e também deixar consolidado, né, esta participação, essa possibilidade da mulher não só votar, mas também ser votada e eleita. Excelente, excelente. Eu já vou voltar nesse ponto. Karen, e com tudo que a gente já ouviu aqui, eu queria que tu também compartilhasse com a nossa audiência o desafio de uma mulher liderar o veículo do tamanho, da relevância que tu lidera hoje, e nesse cenário, né, predominantemente masculino, se já é desafiador, né, mulheres conquistarem o seu espaço para falar de política, que dirá à frente de um veículo voltado para os políticos. Então, queria que tu comentasse um pouco com a nossa turma nesse sentido. A
autoestima da mulher quando a gente vê a oportunidade de ascender na carreira e muitas vezes a gente não se sente, não é nem preparada, mas a gente acha, vejo hoje muitas mulheres fazendo isso, não aproveita aquele momento, não abraça aquela oportunidade, ou porque tem medo, ou porque está insegura, ou porque a sua autoestima não é alta o suficiente para lhe permitir ir em frente. Então, eu acho, assim, eu tive o privilégio de ter homens na minha vida que me estimularam muito a avançar profissionalmente. Aliás, as minhas referências na política foram masculinas, né? E uma das coisas que eu gosto de dizer é que sobreviver neste ambiente masculino, eu acredito que foi possível porque eu tive, sim, o apoio e a liderança de alguns homens importantes na minha vida, meu avô, meu pai, o meu marido, e isso foi fundamental, porque sem eles eu não teria referência ética, moral e inclusive conceitual para tocar o meu trabalho, provavelmente eu não teria sem eles. Então, eu gosto muito de marcar isso, inclusive com as minhas filhas, né? Porque hoje tem uma bandeira assim, muito forte de feminismo, onde o feminismo praticamente exclui os homens, né? Tem quase que uma raiva assim, do masculino. E eu acho que é completamente o contrário, a gente é complementar, né? A Ana Tércia, a deputada, também convivem em ambientes absolutamente masculinos, e eu acho que essa sinergia do homem e da mulher, e a gente usar justamente o feminino como um diferencial para avançar dentro de ambientes masculinos é extraordinária. Se eu não tenho um belo desafio, se eu não tenho uma pressão grande atrás de mim, eu produzo muito menos, eu preciso ser pressionada. E eu acho que todas as mulheres têm essa característica. Elas só precisam vencer uma bolha que às vezes nos aprisiona de medo, de insegurança. A gente tem que explorar o nosso potencial, a gente tem que colocar para fora toda a nossa capacidade, porque o universo acaba nos ajudando. Sempre com os 2 pés no chão, sem perder a essência, sem perder o nosso equilíbrio, as nossas raízes e com um propósito, com uma visão muito clara do legado que a gente quer deixar. E eu acho que hoje as mulheres que têm trabalhado para inspirar outras mulheres e para abrir espaços para novas gerações, elas têm um papel fundamental. A gente não pode desistir em momento algum desses nossos propósitos, porque é o que eu sempre digo, se eu influenciar minhas 2 filhas, ou minhas sobrinhas, ou filhas de amigas, já vai ser um grande avanço. É um papel absolutamente decisivo, eu acho que nós temos hoje com a nossa sociedade, com o nosso país, de poder estimular outras mulheres a avançar em ambientes, não só masculinos, mas avançar, como tu bem falaste no começo, no ambiente que elas quiserem, né? Mas isso sem perder a nossa essência, sem perder os seus propósitos e, principalmente, comprometido com a sua essência ética e moral, que para mim é o mais importante. Primeiro que, de fato, vejo que o grande desafio, quem sabe, há alguns anos atrás, fosse muito mais imposto por fatores externos, quem sabe muito mais pelo temor masculino, pela predominância, pela dominância masculina. Mas eu vejo muito presente na fala de vocês a presença, muitas vezes, simplesmente de uma crença limitante. Ninguém disse para vocês que não dava. Simplesmente é uma questão de se permitir e de acreditar. Eu cresci ouvindo uma frase do meu pai, que por trás de grandes homens sempre existe uma grande mulher, pois eu acredito em algo diferente. Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. E no caso específico, Margarete, da política, de fato, o que eu acredito, tu comentaste muito dessa necessidade de identificar com mais acuracidade, de ter punições mais claras e mesmo até criminalizar algumas condutas que ofendam as conquistas femininas no processo
eleitoral, e brilhantemente também coloca que não adianta só a gente permitir que mulheres concorram, mas precisamos permitir condições de elegê-las. E são aquelas sutilezas da vida que a gente começa a ver realmente o jogo virar, não quando carimbamos cotas, mas quando carimbamos orçamento para as campanhas. Provoco que as mulheres precisam dar um passinho a mais, né? Porque ainda temos nos partidos os homens definindo a maneira como as mulheres vão aplicar o recurso nas campanhas femininas. Acho que temos mais um passinho para dar aí ainda. Mas isso mais como uma provocação ao debate do que como qualquer coisa. Eu vejo que tem ainda um fator que muitas vezes é um grande inimigo disso, que é a crítica, né? E imagino o quanto, com a exposição que vocês três têm, com o protagonismo que vocês ocupam, com a vitrine que vocês ocupam, isso não tenham só flores, mas com certeza, né? Também tendo que aguentar muitas vezes as pedradas na vitrine. Então, queria que vocês deixassem um abraço de vocês, mas também que vocês contemplassem isso, né? Uma dica, um sentimento, enfim, um encorajamento. O segredo, né, para a gente se manter na luta é a gente não desanimar com os percalços, porque eles vão acontecer. Então, nós estarmos com a nossa saúde mental, com o nosso equilíbrio, né? Estarmos equilibrados, corpo, mente, espírito, é muito importante porque os percalços vão acontecer, nós vamos receber críticas, nós vamos sofrer algumas questões, às vezes até de não conseguirmos impor o nosso pensamento, a nossa fala, mas eu vou te dizer assim, ó, a minha convicção, ela é muito simples, todos os dias o sol está nascendo no horizonte e é uma oportunidade nova que a gente tem de refazer, de rever. Se alguma coisa foi feita errada, a gente tem a oportunidade de vir, né, de fazer novamente, de corrigir, de pedir perdão, né, e seguir em frente. O que não dá é para paralisar. E nós, mulheres, com todo esse histórico que nos acompanha. Eu finalizo com a frase da primeira mulher a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, né? Como eu sou a primeira mulher a presidir o Conselho de Contabilidade, quando ela falou aquela frase, para mim, aquela frase estava falando muito do que eu quero como legado, quando ela diz, na sua posse, sou a primeira, mas não serei a última. Então, essa é a minha missão, formar mais mulheres para assumir cada vez mais e para que a gente não tenha, para que isso não seja mais notícia. Deputada Margarete, teu abraço para a nossa turma. Eu acho que política é coisa de mulher, sim. Nós fazemos política mais que todo mundo. O que nós precisamos ter é o espaço da política partidária. O partido é nosso filtro mais denso, mais complexo, é o nosso maior entrave, é o nosso maior obstáculo. Então, vamos ver se nessa legislação a gente consegue contribuir com isso. Quero te agradecer, Guilherme, pelo convite tão carinhoso. Mandar um abraço para todos que fazem a Accent, né, Jus. Karen, desculpa demais, sabe? Poxa, não vou te ouvir. Mas depois você manda para mim, né, Guilherme? Pode deixar. Desculpa, não é desapreço, pelo contrário. Beijo grande, fica com Deus. Fica com Deus. Karen, teu abraço para a gente, para a nossa turma aqui. Tem um cliente meu que me ensinou que a alegria é a coisa mais séria da vida. E eu compartilho desse conceito. A alegria é uma coisa fundamental em qualquer área da nossa vida. Então, isso é uma coisa que eu gostaria sempre de deixar, porque se a gente não trabalha, não vive, não desfruta da vida com alegria, tudo fica mais complicado, né? Mas aí as pessoas dizem, mas como é que pode? Você está sempre rindo, não tem problema. Eu digo, sim, muitos. Imagina trabalhar com política, imagina ter que fazer capa de revista criticando o presidente da República, elogiando o presidente. Imagina todas as vezes que sai uma revista, a gente ser xingada por um motivo, ser elogiada pelo mesmo motivo. Então, assim,
Não é fácil, mas justamente por viver na política, que é uma área que eu adoro, que me faz feliz, que me permite avançar em muita coisa que eu acredito que é melhor para o Brasil, eu aprendi que a gente tem sim que compartilhar as nossas vitórias e o nosso sucesso. Uma outra coisa que eu aprendi na minha vida foi sempre tentar estar com pessoas que sabem mais do que eu. Eu sempre tive muita consciência das minhas limitações, não tive a minha melhor formação, estudei minha vida inteira no interior, e sempre busquei superar essas limitações com pessoas que sabiam mais do que eu. E, às vezes, até minha mãe dizia assim, como assim que tu vai visitar um exemplo, por exemplo, a primeira vez que eu fui visitar o Dr. Jorge Gerdau, como assim, o que tu vai falar com ele? Eu disse, não vou falar nada, só vou escutar, eu vou para aprender, né? E assim com ele, com vários outros líderes empresariais desse Brasil, que hoje eu tenho o prazer de desfrutar assim, de muitos momentos, mas assim, tentar pelo menos me cercar de pessoas que sabem muito mais do que eu e que têm a ensinar. Mas a gente precisa especialmente desenvolver e trabalhar o nosso músculo da coragem. É a coragem que faz a gente ir em frente. Se a gente não trabalhar todos os dias o músculo da coragem para vencer as nossas limitações, para vencer a nossa timidez, para vencer as nossas tristezas, para vencer esse mundo que não é fácil, né? A gente vê esse período agora cada vez mais difícil, mas se a gente não exercitar esse músculo da coragem e estiver sempre, como diz a Ana, alinhado, corpo, mente e espírito, a gente não consegue prosperar. Só com a coragem e com o nosso equilíbrio pessoal que a gente consegue ir em frente. Então, Guilherme, queria deixar esse recado e agradecer mais uma vez essa aula, esse privilégio de estar aqui, dizer para a Ana que ela, imagina, nem sabia que essa entidade, Ana, tinha tanta gente que estava no seu guarda-chuva. Então, assim, o mais importante ainda é o teu papel. Parabéns. E a Ana é uma das grandes mulheres que eu conheço e que sabe valorizar e compartilhar o sucesso de outras mulheres, porque isso também é um problema. Às vezes a gente tem muitas mulheres que não conseguem vivenciar, compartilhar, vibrar com o sucesso de outras mulheres. E a gente precisa cada vez mais disso. Mulheres apoiando mulheres para a gente juntas ocupar muito mais os espaços. Queridas, sem palavras, eu já sabia, eu já imaginava saber o que esperar de um encontro como esse. A minha régua já estava no 12, nas alturas, mas foi muito além da expectativa. Meus queridos, minhas queridas, um abraço, uma excelente noite a todos. Acompanhem o calendário da Essente Jus lá no site. Gente, boa noite a todos. Obrigada. Um abraço, gente.